Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Ivonete Nink e hoje vamos falar sobre gênero textual notícia. Vocês sabem o que é uma notícia? A notícia, assim como outros gêneros jornalísticos, entrevistas, reportagens, tem como objetivo informar o leitor sobre um fato específico, de interesse público, de forma clara e aparentemente objetiva. Podem abordar diversos assuntos atuais, sendo eles saúde, esporte, educação, entretenimento, política, cultura, dentre tantos outros. Para tanto, o jornalista procura saber o que aconteceu, quando aconteceu, onde aconteceu, como e por que aconteceu, e também quem estava envolvido no acontecimento, para em seguida informar ao leitor. Suporte das notícias. O que é o suporte? O suporte determina o meio, o veículo da comunicação, é onde o texto está. Ele pode estar em um local físico, pode ser num jornal impresso, numa revista, num panfleto, dentre outros, ou também por meio virtual, como em blogs, sites de notícias, podcasts. Todo texto ele precisa de um suporte para existir, e o suporte define como o leitor poderá receber o texto. Assim, a notícia, como texto jornalístico, utiliza os principais meios de comunicação para informar os leitores. Esses meios podem ser rádio, televisão, internet e outros. Quais são as características das notícias? Primeiro, são textos relativamente curtos. Por que os textos têm que ser curtos? Porque a notícia ela tem que ser breve, rápida, porque quanto passa o tempo, logo ela fica ultrapassada. E também nós temos leitores muito apressados, cheios de coisas a fazer, e eles não têm tempo para ler textos que são extremamente compridos. Então, por isso que elas são de textos curtos. Veiculado nos meios de comunicação. Sim, se eu quero uma notícia, quero uma informação, eu vou procurar nos meios, no rádio, na TV, na internet e outros. A linguagem tem que ser formal, tem que ser clara e tem que ser objetiva. Falo exatamente o fato como aconteceu. Por quê? Porque na notícia os textos têm que ser impessoais. Eu não posso colocar opinião. Se eu estou escrevendo uma notícia, eu não posso opinar. Tenho que apenas declarar o fato ocorrido. Tem que ser fatos reais, atuais e que tenha a ver com o cotidiano das pessoas. Eu devo usar o mínimo de palavras e dar o máximo de informações. Essas são as principais características das notícias. E como é que elas são estruturadas? Primeiro, vamos pensar numa forma de pirâmide. Essa pirâmide, ela tem algumas divisões. Primeiro, nós temos a parte mais importante, o título de uma notícia. O que é o título? O título é uma frase curta, ela tem a função de atrair o leitor. Geralmente, ela tem letras grandes e a cor é diferente da que o leitor vai encontrar no restante do texto. Depois do título, geralmente vem o subtítulo. Para que é que serve o subtítulo? O que é que tem nele? O subtítulo ele vai complementar o título, vai dar um pouquinho mais de informações. E aí a letra ela é um pouquinho menor, geralmente também itálica, ela diferencia do título. Depois disso aí, o que é que eu tenho? Lead. O que é o lead? O lead, ela é a introdução da notícia, é o primeiro parágrafo. Geralmente, tá? Não é regra fixa, é o que responde às perguntas. O que aconteceu, com quem aconteceu, onde, quando, como e por que aconteceu determinado fato. Depois disso aí, eu posso ter também o quê? O corpo do texto, né? É o final, são os outros parágrafos, são as outras informações. É a informação propriamente dita, o detalhamento dos fatos mencionados, tá? Cabe lembrar aqui também uma outra situação. Após o título e o subtítulo, entre o lead pode haver também imagens,
ok? Para uma notícia ser clara e completa, precisa responder as seguintes perguntas: o que aconteceu, com quem, onde, quando e como. Sendo assim, vamos encontrar as respostas para esses questionamentos nas notícias a seguir. Primeiro, eu tenho aí: trocar a escova de dentes pode diminuir o risco de contaminação pela Covid-19. Opa, o que eu tenho aí? Eu tenho um título. Isso mesmo, tenho aí um título. Logo abaixo do título eu tenho letras menores. Cuidar da saúde bucal pode evitar doenças como pneumonia e, inclusive, a contaminação da Covid-19. Opa! Aí eu tenho título, subtítulo e depois eu tenho o quê? Tem uma outra informação lá menorzinha. 25 de fevereiro de 2021, governo do estado de Rondônia. Aí eu tenho uma imagem também. Para que será que serve essa imagem? Vamos já descobrir juntos. Aí eu tenho, após isso, o lead. O que é o lead? É o meu primeiro parágrafo, onde geralmente concentra as minhas maiores informações. Então, eu tenho: o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, vem orientando a população através do Centro de Especialidades Odontológicas, o CEL, sobre a troca da escova de dente, principalmente nesse período de pandemia da Covid-19. Essa atenção torna-se ainda mais importante para pacientes com sintomas ou em tratamento de Covid-19, para evitar o contágio do SARS-CoV-2, que é o vírus causador dessa doença. E aí depois eu tenho o corpo da notícia, né? O corpo do texto. São outros parágrafos, outros detalhamentos. E quando termina, eu tenho ali, ó, uma letrinha azul. O que significa isso? Tem um endereço eletrônico. O que é isso? É o meu suporte, é onde é que eu posso encontrar este texto, além do local que vocês estão vendo agora nesse momento, ok? Então, vamos aos maiores detalhes. Primeiro, o que é aquilo lá? A troca regular da escova de dente pode diminuir o risco de contaminação pela Covid-19. Letras maiores bem destacadas é o título. E depois, cuidar da saúde bucal pode evitar doenças como pneumonia, inclusive a contaminação da Covid-19. O que é isso? Subtítulo, ok? E aí eu tenho a imagem. Para que serve a imagem? Ela ajuda a compreender o fato que está sendo lido. Ela reforça aquilo que a notícia vai falar. Ela dá uma informação extra, né? Ajuda na compreensão da notícia que eu vou ler. E aí eu tenho, novamente, aqui o lead também destacado, né? Isso aqui, após título, subtítulo, eu tenho o lead, ok? Então, vamos lá. Opa, tem algumas informações aqui, ó. Opa, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL. Opa, aí o que vem fazendo? Vem orientando a população. Opa, através do Centro de Especialidades Odontológicas. Tem Centro de Especialidades Odontológicas, então tem os odontólogos. O que eles estão fazendo? Eles estão falando sobre a troca da escova de dente, principalmente quando? Neste período de pandemia da Covid-19. Essa atenção torna-se ainda mais importante para pacientes com sintomas ou em tratamento de Covid-19. Para quê? Para evitar o contágio do SARS-CoV-2, o vírus causador dessa doença. Tá vendo aí quantas informações eu tenho? Muito bem, vamos continuar. O que aconteceu aí? O que está acontecendo? Uma campanha de orientação para a população trocar as escovas de dente para as pessoas, para elas não propagarem o vírus da Covid-19. É isso que está acontecendo aí. Quem é que está envolvido nesse fato, nessa notícia? O governo do estado de Rondônia, né, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a CESAL, a população, né, também está envolvida, e a odontóloga e coordenadora do CEL, a Itaci Ferreira, ela de forma direta, só que também tem outros odontólogos envolvidos também, né, porque ela não coordena ela somente, ela coordena um grupo, ok? Então vamos lá para a próxima. Onde é que está acontecendo isso? Lá em cima tinha a informação, no estado de Rondônia, ok? Mais uma. Quando é que ocorreu isso?
Tem data não, mas eu posso dizer que é no período da pandemia da Covid-19. Então, não tem uma data exata, mas eu tenho aí um período que nós estamos passando, o período da pandemia da Covid-19. Mais algumas questões. Que gênero textual é esse que nós estamos estudando? Gênero textual, notícia. Então, é uma notícia. Como ele está organizado. Então, vamos ver como é que essa notícia está organizada, como é que ela está estruturada. Primeiro de tudo, eu tenho o quê? O título. O que é o título? É uma frase curta para atrair o leitor, geralmente escrita com letras grandes e de cor diferente do restante do texto. Ótimo. Depois, tem um subtítulo. Ele vai complementar o que o título está dizendo, vai dar um pouco mais de informações. Depois, eu tenho uma imagem. Nessa notícia eu tenho uma imagem. O que essa imagem está fazendo? Está ajudando na compreensão do fato que está sendo lido. Depois, eu tenho o lead. O que é o lead? Eu tenho uma introdução, eu tenho o primeiro parágrafo do texto, é o que responde às perguntas. O que, quem, onde, quando, como e por que também. Terminou aí? Não, não terminou. Eu tenho o corpo do texto. O que é o corpo do texto? O detalhamento dos fatos. E por último, eu tenho a indicação do suporte. O que é o suporte? É onde este texto está, onde ele foi veiculado, onde eu posso encontrá-lo. Ok? Então, mais algumas perguntinhas. Onde é que ele foi publicado? Tá lá, letrinhas azuis, no site de notícia www.rondonia.ro.gov.br. Qual é o assunto desse texto? Não confunda assunto com título. Estou perguntando o assunto. O que é que esse texto está falando? Eu não perguntei qual é o título do texto. Eu perguntei qual é o assunto, sobre o que ele está falando. Ele está falando sobre trocar a escova de dentes regularmente. Isso diminui o risco da contaminação da Covid-19. Então, é isso que esse texto está falando, não é o título, é o assunto, ok? Mais uma. Por que essa notícia é de interesse público? Porque está falando de uma possibilidade de evitar a contaminação da Covid-19. E esse é um assunto muito importante na atualidade. Quem é que não quer, né? Deixar de estar contaminado com a Covid. Então, por isso que ele é de interesse público, interesse de todos. Muitas pessoas precisam saber disso para evitar essa contaminação. É um assunto muito importante, assunto atual, real, do nosso cotidiano. Mais uma. Que elementos presentes na notícia mostra que ela foi retirada da internet? O endereço eletrônico, que está onde? Lá no finalzinho do texto. Então, eu olhei, está lá disponível em, aí o endereço eletrônico. Isso quer dizer que ela foi retirada da internet, ok? Vamos lá, mais um pouco. Por que a notícia da internet, geralmente, ela apresenta um texto mais curto? Porque ela precisa cativar um leitor apressado e também porque boa parte das pessoas preferem ler textos curtos. Além do mais, as notícias elas giram muito rápido, elas ficam ultrapassadas muito rápido. Então, se eu fico dando muito detalhes, a pessoa não vai querer ler porque é um texto grande. E quando a pessoa terminar de ler aquele texto enorme, a situação já passou, já aconteceu, já vários outros fatos. Então, por isso é que são textos curtos, ok? Mais uma. Qual a função da foto na notícia lida? O que essa foto fez? Ela ajudou na compreensão do fato que estava sendo lido, ela reforçou a informação. A união da imagem com o texto, ela traz mais compreensão sobre o assunto tratado. Então, lá na imagem tinha o quê? Um dentista. O que estava falando a notícia? Sobre a troca da escova de dentes. Então, se eu troco a minha escova de dente, eu vou evitar uma contaminação do Covid-19. Então, é isso que ela veio reforçar, falar que tem que envolver os dentistas, a população e os outros programas que o governo mencionou. Sobre o gênero notícia, o que é incorreto afirmar?
Então eu tenho um monte de coisa que é correto, mas agora eu quero saber o que que é errado, o que que é incorreto. Primeira opção. É incorreto eu dizer que a notícia ela é um gênero jornalístico que apresenta como objetivo principal informar? Isso é errado? Não, não é errado. A notícia ela quer o quê? Informar seus leitores, informar a população. Então isso aí está correto. Então não é essa a alternativa. Eu quero a errada, a incorreta. Mais uma. A notícia, ela trata sobre acontecimentos reais e de interesse social, de interesse da sociedade? Sim. De que adianta você ler um jornal onde tudo é mentira? Então, isso não é, né, real. Então, essa alternativa, ela tá correta? Tá correta. Então, também não é essa. Mais uma. Letra C. A notícia, ela apresenta em sua estrutura apenas, preste atenção nessa palavrinha, apenas a manchete. O que é manchete? Manchete é a mesma coisa que título. Ela tem apenas o título e o corpo do texto. Será que é isso? Agora eu fiquei em dúvida, né? Vamos continuar com as opções. Deve apresentar uma linguagem clara? Sim. Tem que ser bastante objetiva, tem que ser um texto curto, um texto rápido com um monte de informações e poucas palavras? Sim. Tem que ser impessoal? Sim. O que é impessoal? Eu não dar a minha opinião, eu retratar o que aconteceu. Isso é correto? Sim, as notícias têm essa característica. Mais uma. Os verbos da manchete. O que é manchete? É o título. Deve estar no tempo presente do indicativo? Opa, presente é o que está acontecendo, é o momento. Então tá certo, porque a notícia passada não tem importância nenhuma. Tem que estar no presente do indicativo para transmitir a noção de que a notícia é sempre atual? Sim, com certeza. Eu não me colocaria a ler uma notícia que já está ultrapassada. Então, dentro dessas opções, qual é a incorreta? A alternativa C, né? Ela apresenta só a manchete, que é o título e o corpo do texto? Não, isso não é verdade. Ela tem a manchete, que é o título, tem o subtítulo, ela tem o lead, ela pode ter uma imagem, ela pode ter lá embaixo o suporte, a data e outras informações. Então, a palavrinha apenas tornou essa a alternativa incorreta e é o que nós buscávamos, ok? Então, vamos lá? Mais um pouco de atividade. Agora nós vamos ler uma outra notícia. Agora eu tenho lá o título. Crianças indígenas são retratadas em exposição fotográfica no Acre. Por que eu sei que esse é o título? As letras estão maiores, está bem destacada. Depois disso eu tenho o quê? Uma outra frase lá embaixo, que é o meu subtítulo. As fotos retratam o cotidiano de criança de 8 etnias brasileiras. Opa, então não são qualquer crianças que estão sendo retratadas, qualquer indígenas. Estão falando de 8 etnias brasileiras. Então eu dei uma informação a mais sobre o que estava sendo dito no título. Tem lá quem é que fez a reportagem, Magela Campos, tem também a data, né? 27/4/2017, às 9h58. Então vamos às informações. Uma exposição fotográfica retratando aspectos da vida das crianças indígenas brasileiras é realizada no Acre. Olha aí, ó, tempo presente. Sobre crianças indígenas, procura apresentar ao público recortes do cotidiano de 8 etnias de norte a sul do país. Os gestos, formas e cores vibrantes das fotos refletem as identidades e os comportamentos das crianças de cada tribo, diante de ações rotineiras como brincar, pintar e interagir. Olha aí. As relações dos povos com a floresta é o grande destaque das fotografias, que, juntas, elas compõem um mosaico dos indígenas. Para nós, indígenas, opa, tem uma aspas aí. O que significa? É uma pessoa falando, né? Então, para nós, indígenas, as crianças constroem saberes com a comunidade e para elas não existem barreiras culturais, pois interagem com qualquer grupo social facilmente.
por isso são vistas como grandes difusores de cultura. Essa exposição, ela vem para mostrar isso e também as diferentes formas de ser criança entre os indígenas. Fechou aspas. Quem é que falou isso? Foi a Solange Manchineri, curadora do evento, né? A responsável pelo evento. Mais uma informação. A exposição já passou por 6 escolas da zona urbana de Rio Branco, né, da cidade, e nessas quarta e quintas-feiras, 26 e 27. Opa, tenho aí data, né? Quarta e quinta-feira, 26 e 27. Está aberta ao público durante todo o dia. Onde é que vai acontecer isso? Opa, tem lá uma data, né? Quando? Na quinta-feira, também na quarta-feira, 26 e 27. Onde é que vai acontecer isso? No hall do Centro de Referência de Inovações Educacionais, o CRI, que é o antigo Mira Shopping, no centro de Rio Branco. Eita! Observaram aí? Eu tenho alguns parágrafos, né? Só que já foram 5 parágrafos. E aqui nesse quinto é que eu tive a informação de quando é que está acontecendo, quando é que acontece e também onde é que acontece. Então, nessa notícia, as minhas informações principais, elas não ficaram lá no lead, elas não ficaram somente lá, elas estão no decorrer do texto, eu encontro essas informações. Então, por isso que eu falei lá no começo para vocês, o lead geralmente responde aquelas perguntinhas: onde, quem, quando, como, quem é que estava envolvido, mas isso não é regra, não é sempre. Algumas notícias modificam. Esse aqui é um exemplo, né? Então, vamos continuar lendo. De acordo com Isis Melo, opa, já tem outra pessoa aí, né? Da Coordenação de Educação para os Direitos Humanos e Cidadania e Diversidade. Ela é de onde? Da Secretaria Estadual de Educação, CE. A atração, né, a exposição, ela é uma forma de expressar por meio da arte a história dos diferentes povos e, ao mesmo tempo, fomentar as discussões sobre os indígenas com o intuito de diminuir o preconceito e contribuir com o cumprimento da Lei 11.645. Então, eu estou falando aí, por que essa exposição ela é importante, essa atração? Porque ela vai falar dos povos, né, das diferenças, vai fomentar, né, vai articular discussões sobre os indígenas e também falar sobre a questão do preconceito e o cumprimento da Lei 11.645. Eu tenho mais um monte de informações aí que não estavam lá no meu lead, não estavam no meu primeiro parágrafo. Então, continuando, tem outra aspas dupla aí, e significa que outra pessoa falou, né? A mesma pessoa lá de cima, a Isis Melo. Levamos para algumas das escolas e trouxemos para o CRI com o intuito de apresentar para a comunidade a diversidade e a riqueza das populações do Brasil. Queremos conscientizar nossa sociedade da importância de se conhecer, respeitar e valorizar as diferenças sociais, culturais e raciais. Então, por que é que isso está sendo feito? Por que está tendo essa exposição? Né? Frisou quem? A Isis Melo. Ela já estava falando lá em cima e continuou aqui onde foi colocado essa aspas. Abre aspas e depois fechou aspas onde terminou a fala dela. Então, é para quê? Para haver uma conscientização, né, da nossa sociedade sobre a importância de conhecer, respeitar, valorizar as diferenças sociais, culturais e raciais. As fotografias de revista. As fotos, elas são arquivos do Conselho de Missão entre Povos Indígenas, o COMIN, e estão na revista Sobre Crianças Indígenas. Esse é o título, tá, da revista, lançada pelo órgão nacional este ano. Os povos retratados foram Imbiá, Guarani, Kaiowá, Guarani, Caingangues, Laclona, Xocleng, Caruarara, Aripunhã, Jamamade e Ocloev, Gavião. No Acre, a exposição conta com a parceria da Secretaria Estadual de Educação e também da Universidade Federal do Acre, a UFAC, ok?
terminou a notícia. E o que é que eu tenho lá embaixo? Eu tenho onde é que esta notícia pode ser encontrada, onde ela foi veiculada, qual é o suporte dela. Ela está disponível, né, no site agência.ac.gov.br. Então, essa aí é a minha informação de onde é que eu posso encontrar, onde foi veiculada esta notícia. Quem é que fez? A Mágila Campos, ok? Então, vamos lá. O que acontece? O que está acontecendo? Uma exposição fotográfica. Qual é essa exposição fotográfica? Sobre crianças indígenas. Quem são as pessoas envolvidas? Eu tenho a curadora Solange Manchineri, que é a representante da Coordenação de Educação para os Direitos Humanos e Cidadania e Diversidade. Ela é da Secretaria Estadual de Educação. Eu tenho a Isis Melo. Eu também tenho pessoas da Universidade Federal do Acre. Eu também tenho as crianças indígenas, aquelas que foram fotografadas, e também os povos a que elas pertencem, né? As crianças, elas pertencem às 8 etnias brasileiras, então também estão envolvidas nessa notícia, ainda que não seja de forma direta, elas estão lá, estão envolvidas nesse fato noticiado, ok? Então, onde é que está acontecendo? Lembra que eu falei que não estava lá no lead, não estava no primeiro parágrafo essa informação, mas ela era importante. Onde é que estava acontecendo? No hall do Centro de Referência de Inovações Educacionais, no CRI, onde? Em Rio Branco, no Acre. Então, não estava no lead, mas eu tive essa informação na notícia lá no 5º parágrafo, ok? Mais uma. Quando é que ocorreu? Também estava lá no 5º parágrafo. Foi no dia 26 e 27 de abril de 2017. Por que eu sei que é abril de 2017? Porque logo abaixo do subtítulo eu tinha que a notícia foi feita no dia 27 de abril de 2017. Então, foi quarta e quinta, 26 e 27 de abril de 2017, ok? Essas informações, elas aparecerão todas no primeiro parágrafo? Explique. Não, como eu já frisei para vocês, nessa notícia, diferente do que acontece, né, nas outras, geralmente fica tudo concentradinho lá no primeiro parágrafo. Nessa notícia em específico, as informações estão espalhadas pelo texto, estão nos outros parágrafos, ok? Você considera essa notícia importante? Por quê? Então, aqui eu tenho uma pergunta com uma resposta pessoal, mas eu tenho duas situações que eu preciso demonstrar para vocês por que essa notícia foi importante. Primeira situação, porque ela apresentou ao público o cotidiano de 8 etnias indígenas de norte a sul do país. Então, só isso aí já é de extrema relevância. Então, para você que pensou que ela não fosse importante, que você não queria conhecer essa situação, ela é importante sim. Ela está mostrando o cotidiano dessas 8 etnias de norte a sul do país. Outra segunda situação é porque ela mostra por meio da arte as histórias dos diferentes povos e promove o quê? Discussões sobre os indígenas com o intuito de diminuir o preconceito e também contribuir com o cumprimento da Lei 11.645. Essa lei, ela fala que todos devem conhecer a história, a cultura dos povos indígenas. Então, é uma lei precisa ser cumprida. Então, é uma resposta pessoal? É, mas eu já deixo aí para vocês dois fatos de extrema relevância para mostrar o quanto essa notícia ela é importante, ok? Vamos continuar. Que informações apresentadas ajudam a dar objetividade? O que é isso? É uma representação fiel do acontecido. Eu vou ser objetivo, vou ser claro, vou colocar lá no meu texto. Então, que informações ajudam a dar objetividade ao texto e sinalizar que se trata de uma notícia que pode ser conferida? Ah, eu ouvi dizer isso. Não, isso é fake news. Não, não é fake news essa aqui. Por quê?
Como é que eu vou provar como é que essa notícia é real? Primeiro, eu tenho as informações dos dados sobre o local. Opa, existe a UFAC lá no Acre? Se eu for lá, vai ter esse centro lá de referência? Vai ter esse hall? Vai sim. A data, também posso provar, né? Estava acontecendo isso mesmo. As referências, as pessoas entrevistadas, essas pessoas, elas realmente existem, elas são responsáveis por isso, elas estão envolvidas nessa situação, eu posso checar essas informações. Então, não se trata de fake news. Eu posso ver essas informações sobre o local, a data e também quem são essas pessoas entrevistadas, o papel social delas, os cargos que elas ocupam. Então, eu posso confirmar isso, então não é fake news. Essas informações podem ser checadas com facilidade, ok? Continuando. Considere a seleção de informações sobre o evento feita pela jornalista, a Nájila, incluindo também a escolha e a fala das pessoas entrevistadas. A. Ela leva o leitor a ter uma ideia positiva ou negativa do evento. Por quê? Óbvio que é uma ideia positiva. Por quê? Pois a notícia enfatiza a importância da exposição, mostra discussões sobre os povos indígenas, a lei e também aborda a questão de não ter preconceito contra os povos indígenas. Então, ela é positiva sim, é um evento importante, é um evento que todos deveriam participar, ok? Você diria que essa seleção foi feita com ou sem intenção de produzir esse efeito, de ser algo positivo? Primeiro, nenhum texto ele é feito sem nenhuma intenção. Tudo é pensado de acordo com o objetivo que se quer alcançar. Então, eu queria passar uma ideia positiva. A jornalista, a Nájila, ela quis dar uma ideia positiva sobre o evento. Então, ela escolheu tudo o que ela deveria escrever para trazer esse positivismo. Ela pensou qual era o objetivo dela e o que é que ela deveria fazer para alcançar isso, ok? Última questão. Observe que essa notícia apresenta o título e subtítulo. Qual é a função dos dois aqui nesse texto? A função do título é destacar o fato que será tratado, para chamar a atenção do leitor. E o subtítulo ajuda a dar destaque a uma nova informação relacionada ao fato noticiado, né? Então, eu tenho uma informação bem importante lá no meu título, e aí o meu subtítulo vem dar uma informação nova sobre o que você já leu lá no título, ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje, o gênero textual notícia. Muito obrigada, até mais.